Ministério Redenção. Ouça uma palavra prática, receba uma oração poderosa e experimente uma adoração relevante. E agora ouça uma ministração do pastor Marcelo Costa. Que Deus abençoe a sua vida. Deus, essa noite, queridos, tem uma palavra a ministrar no teu coração. Ele colocou no nosso coração ainda essa semana de trazer uma palavra em que Ele viesse revelar alguns aspectos que precisam ser revelados, que diz respeito à natureza dele, ao que Ele quer fazer com você, ao que Ele quer fazer com qualquer uma ou com qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir a voz de Deus e a entender o seu chamado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 1 a verso 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 1 a verso 11. Esse trecho da palavra de Deus sempre me emociona bastante, porque aqui nós podemos entender um pouco do caráter de Deus para nós, o que Deus de fato faz, o que Ele já fez e o que Ele quer fazer com cada um de nós. Essa é uma noite de restituição, essa é uma noite de restauração de vida. Essa é uma noite, querido, que você pode ter entrado por um jeito aqui dentro, mas eu tenho a plena certeza, eu tenho convicção de que você não vai sair da forma como você entrou. Deus vai revelar coisa nova para você. Deus vai fazer de fato você entender que a música que você cantou aqui, que Ele te ama, é mais do que uma canção. É atitude, é algo que Ele já fez por você. Segundo Samuel, capítulo 9, verso 1 a verso 11. Quem achou, diga amém. Amém. Antes de lermos, vamos orar. Deixa sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos. E no nome do Senhor Jesus, meu Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor nos ama e o Senhor nos trouxe a este lugar, meu Deus, para também sermos, ó meu Pai, abraçados pelo seu amor, alcançados por Ti ainda mais, e que nessa noite a Sua palavra venha, meu Deus, arder em nossos corações, ó Deus, para vivermos tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para a nossa história. Que ninguém aqui venha perder, meu Deus, uma vírgula sequer, meu Pai, daquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Essa é a nossa oração, meu Deus, que fazemos confiados no nome do Senhor Jesus Cristo. E todos dizem amém? Amém. Palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo 9. Assim diz: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei Davi: És tu Ziba? E eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Fala comigo, Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, fala comigo, Mefibosete. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinando-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei. Fala comigo, restituirei. E eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa
dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e seus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do seu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do seu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. E comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Que história é essa, pastor? Antes de começarmos a aplicar essa história, eu quero que você somente entenda um pouquinho do contexto. Davi, antes de ser coroado, ele já havia sido ungido, mas antes de ser coroado, rei sobre Israel e Judá, Davi foi perseguido por aquele que antes era até um seu colega, Saul. Saul tinha um filho, que era Jonatas, e Jonatas se afeiçoou de Davi. Diz a palavra que os dois se ligaram, os dois eram muito amigos, eram, como dizem hoje aí, os best friends. Eles eram amicíssimos um do outro, tanto que no momento eles fizeram uma aliança. Os dois fizeram uma aliança entre si, dizendo: olha, independente do que acontecer na nossa vida, vamos fazer uma aliança, que se eu partir, ou quem partir, um vai cuidar do outro, vai cuidar dos seus filhos, dos seus netos. Enquanto um dos dois estiver vivo, um vai cuidar da geração do outro. Fizeram aquela aliança, Davi e Jonatas. E passou-se o tempo, Davi teve que se afastar de Jonatas por causa do ciúme do seu pai Saul. E Davi ficou por um momento da sua vida como um errante, alguém que fugia somente para não ser morto. E Saul mesmo foi perdendo o seu reinado com as suas próprias mãos, perdeu a aprovação de Deus. E aí ele foi perdendo cada vez mais a sua liderança sobre o seu povo, a ponto de um dia, sob o ataque de um inimigo, ele morrer. Saul morreu. Jonatas, o seu filho, estava naquela peleja também, foi morto. E foi morta toda a casa de Saul, com exceção de um. Esse jovem que acabamos de ler a história dele, Mefibosete. Só que ele sobreviveu, mas foi escondido. Mefibosete foi tirado da sua terra, da sua casa, e levado para uma casa distante, uma terra chamada Lodebar. Fala comigo, Lodebar. Davi se levanta, é levantado, ungido como rei, primeiro sobre Judá, depois sobre todo Israel. E uma das primeiras coisas que Davi faz, depois de se tornar rei, é lembrar-se da aliança que ele tinha feito com seu amigo Jonatas. E aí ele chama os seus serviçais e fala: gente, ainda existe alguém da parte de Jonatas vivo? E aí lembram desse jovem chamado Mefibosete, e contam a história de Mefibosete, e dá nisso que acabamos de ler. Davi o chama, o traz para perto, e a história daquele homem muda completamente. Agora, o que essa história tem a ver com a minha vida, pastor? O que essa história que acabamos de ler, que é até bonitinha, tem a ver com a minha história? Tudo a ver. Porque estamos falando aqui de alguns símbolos, alguns tipos, que Deus deixou bem claro ao retratar esta história, para aqui revelar o que Ele faz desde que o homem caiu, e aquilo que nós fazemos desde o dia que lá em Adão o homem decidiu viver, ou decidiu fazer para viver longe de Deus. Mefibosete, queridos, a história, o nome, o lugar, tudo neste homem tem a ver conosco, tem a ver com o ser humano, com um homem que ainda não encontrou de fato a resposta para a sua vida, para a sua história, a começar pelo seu nome. O nome Mefibosete, que diz lá no capítulo, no versículo 6, é um nome que significa alguém, não tem nem nome. Mefibosete significa alguém desprezado. Fala comigo, alguém desprezado. Mefibosete
foi alguém que foi esquecido. Até no momento, diz lá o texto que acabamos de ler, da sua fuga, pegaram ele de qualquer forma, porque ele não era uma pessoa aparentemente bem querida, e saíram fugindo com ele, deixaram ele cair. Diz a palavra que ele quebrou os 2 pés. E aquilo trouxe tanta complicação para a vida daquele jovem, que durante muito tempo, muitos anos, ele foi totalmente esquecido. Eu quero que você entenda uma coisa, queridos. Essa pode ser a situação de muitos ainda hoje. A sua situação, você pode ter entrado nessa igreja, nessa noite, sentindo um desprezo, sentindo um esquecimento, passando por uma experiência de esquecimento por parte daqueles que você até julga ou julgava que eram importantes para você. O desprezo por parte dos outros gera em nós tremendas consequências negativas. Daqui a algumas semanas, daqui a umas 3 semanas, se eu não me engano, nós vamos começar a ministrar aqui às 6 horas da tarde um estudo chamado A Conquista dos 7 Montes. Quem esteve no retiro sabe. Vamos fazer um estudo mais detalhado. E se entende hoje, sabemos que uma das áreas que o inimigo mais trabalha na vida de qualquer pessoa, uma das fases da vida das pessoas onde o inimigo mais ataca é justamente na infância. Crianças que são esquecidas, que são desprezadas, crianças que são abandonadas, elas têm muito maiores chances de cometerem sérios crimes quando se tornam mais velhas. São aquelas que infelizmente optam pelos piores caminhos, são aquelas que infelizmente não conseguem, mesmo quando adultas, receber e compreender o amor de Deus por elas, porque o inimigo trabalhou de tal forma na sua vida que ela se vê tremendamente um objeto descartável, colocado de lado. E quando se fala de Deus para essas pessoas, elas tendem a negar, ou tendem a fugir, porque elas pensam assim: Deus vai ser igual ao meu pai. Quando chamam Deus de pai, se o meu pai me abandonou que me via, quanto mais Deus, que sempre esteve, como falam, olhando e não fez nada pelo meu abandono. Muitos hoje se sentem assim porque o próprio inimigo age na nossa sociedade para gerar esse sentimento e essa atitude de desprezo. Essa igreja tem recebido uma graça tão grande de Deus, que nós temos tido a oportunidade de ministrar sobre pessoas que foram abandonadas, mulheres que foram abandonadas pelos seus esposos, filhos que foram abandonados pelos seus pais ainda na tenridade, quando pequenos, e que chegaram aqui, receberam palavra, receberam oração, receberam ministração, e hoje podem se considerar pessoas restauradas para a glória de Deus. Mas eu quero que você entenda, querido, que Mefibosete não é um nome esquecido na história. Essa realidade se repete ainda hoje, e muitos se sentem esquecidos, muitos se sentem desprezados, mas você precisa acompanhar essa história até o final, porque isso pode ter somente um início, mas não vai ter um fim. Você pode sim estar até passando por um momento de desprezo, as pessoas podem não estar mais vendo você, você pode estar passando por um momento de dificuldade, de esquecimento, parece que esqueceram o teu nome lá no teu emprego, promove todo mundo menos você. Mas eu quero te dizer uma coisa: você está no lugar certo, na noite certa, para entender uma verdade de Deus. Ele não se esqueceu de você. Você pode dar uma salva de palmas a este Deus? Mefibosete significa alguém desprezado. Diz a palavra que acabamos de ler que ele morava num lugar chamado... Vê quem está prestando atenção. Mefibosete morava num lugar chamado... Mefibosete era um príncipe.
antes daquele problema acontecer na sua casa. E aí, por circunstâncias, ele foi levado, movido pelas circunstâncias, ele saiu de um lugar para ir para outro. E agora chega para você o que significa Lodebar. Lodebar significa a terra da desolação. Lodebar significa a terra do esquecimento, a terra da tristeza, a terra onde tudo falta, onde não existe graça, a terra mais parecido com um cemitério. Era o lugar onde aquele homem estava morando. Mas entenda uma coisa: Mefibosete antes havia sido neto do rei, era príncipe. Ele não pertencia a Lodebar. As circunstâncias da sua vida fizeram com que ele fosse morar em Lodebar, mas ele não tinha o seu coração em Lodebar, ele não era de Lodebar. Da mesma forma, você tem que entender uma coisa, querido: por muitas vezes na nossa vida, às vezes a gente é arrastado pelo, a enxurrada das circunstâncias negativas, desfavoráveis, e aquilo nos leva para um lugar que não é o nosso lugar. E você precisa saber de uma coisa: você não precisa fazer casa em Lodebar. Você não nasceu para morar no lugar do desprezo. Você não precisa assumir essa condição, eu estou vivendo uma situação desfavorável na minha vida, seja a minha saúde física, emocional, seja, a minha condição financeira, seja a situação em que eu estou me encontrando. Embora você esteja neste dia em Lodebar, Deus te fala: Lodebar não é a tua casa é no palácio. Você pode ter sido arrastado para Lodebar, mas Deus te trouxe nessa noite para dizer: a terra da desgraça, a terra da fome, a terra da dificuldade, a terra das adversidades está com o dia contado. Você não pode dizer que mora lá, porque você só passa por lá, porque o lugar onde você está, o lugar onde você vai morar, é o lugar onde está escrito o teu nome. Você tem um endereço, querido. Você está pela vontade de Deus, por tudo que Ele já fez por ti, você não tem que aceitar uma condição na sua história. Você não tem que aceitar a condição de ser um morador da terra da desolação. Você tem que aceitar a condição de ser filho do rei. E quem é filho do rei pode até passar, como diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A palavra de Deus não diz: ainda que eu more no vale da sombra da morte. Deus nunca vai dizer para você: olha, por pior que seja a sua situação, vai piorar ainda mais. Deus não diz isso para você. Acabamos de ler no início do culto. Deus diz: eu sei que pensamentos tenho a teu respeito, pensamentos de paz, para não causar dano na tua vida. O mundo sim nos arrasta para Lodebar. O mundo sim nos arrasta para a terra da desgraça, da desolação, do desespero, do desprezo. Mas Deus já enviou a solução. Aquilo que foi feito para transformar a sua vida em desgosto, Deus transforma nessa noite em algo para realizar a tua alegria. Ele diz para você: você pode estar em Lodebar, mas essa noite é a noite da sua mudança. Prepara o caminho da mudança, querido. Você podia estar até hoje em Lodebar, a terra da desgraça, a terra da dificuldade, mas essa noite Deus manda um recado para te dizer. Deus manda uma palavra para colocar no teu coração, e recebe essa palavra: Lodebar vai ser passado a partir dessa noite na tua vida. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas e um grito de aleluia, Deus. Encontre a pessoa mais bonita que está perto de você e diga assim: você não é de Lodebar. Glória a Deus. Mefibosete morava em Lodebar, mas ele não era de Lodebar. Entenda, querido, as circunstâncias podem nos forçar. Nós podemos até nos encontrar em alguns momentos difíceis, mas ali não é o teu lugar. Você pode ser diagnosticado com algo terrível, mas ali não é o teu lugar. Vimos hoje de manhã a irmã Inês dar um testemunho maravilhoso aqui. O lugar dela não era na cova ainda, não era no cemitério, não era. O médico falou: você vai morrer. Ela falou: eu não vou morrer.
O médico falou: a gente pode errar, você vai morrer. Ela falou: eu não vou morrer, porque antes de você trabalhar, Deus está trabalhando em teu lugar. Entenda, querido. Você pode dizer: pastor, está difícil, 3 meses, 4, 5, 1 ano que eu não consigo um emprego, parece que eu não vou sair disso nunca mais. Eu quero te dizer: Lodebar é passado para quem recebe a palavra do Senhor. Querido, não aceite morar, não chame doença pelo nome como sendo sua. Você conversa com algumas pessoas: minha diabetes, como se fosse o nome da filha, né? Minha diabetes, minha pressão, minha esquizofrenia. Querido, em nome de Jesus, não chame de seu aquilo que Deus nunca falou que é teu. Não não se intitule de morador de Lodebar. Não se chame de Mefibosete. Não fale que você é esquecido, que você é desprezado. Tem gente que tem a síndrome, não é? Das atenções. Se ninguém fala, se ninguém olha, ninguém gosta de mim. Mas se você não gosta de você, ninguém vai gostar de você. Se você acha que ninguém fala contigo, ninguém nunca vai falar com você. Aprenda, querido. Os homens podem virar os olhos para você, tirar os olhos de você, mas aqui neste lugar tem alguém que nunca se esqueceu de você. Alguém que tem o seu nome escrito nas suas mãos. Alguém que nunca, vai confundir o teu nome com o outro. Alguém que sempre vai saber daquilo que ninguém sabe a teu respeito, porque foi Ele que te criou. Então nessa noite aprenda uma coisa: enquanto alguns acham que pode viver uma vida de esquecimento e desprezo, Deus está levantando uma geração, levantando uma igreja, para anunciar nessa cidade, nesse país, querido, que é tempo de fato de não mais viver como Mefibosete viveu na primeira fase da sua vida. É tempo de fato de voltar à casa do rei. É tempo de fato de mudar a sua situação, de sair dessa história, de que é só luta, de que é só, tribulação, porque eu estou vivendo cada vez de uma forma pior, porque a vida não melhora, porque as coisas não andam, porque parece que eu sou alguém totalmente esquecido por Deus, porque Deus não olha para mim. Essa é a noite de você dizer: eu passei até por Lodebar, mas lá é um lugar tão horrível, a terra da desolação é horrível, que nem sequer descer para tomar um cafezinho eu quis. Eu passei por lá, mas o meu lugar não é em Lodebar. O meu lugar é ao lado do Rei Jesus. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor, você que crê nessa palavra. E aí, Mefibosete, ele vivia tudo isso porque ele era ignorante em relação à aliança. Ele não podia requerer os direitos da aliança feita com seu pai o amigo do seu pai. Mefibosete não sabia que a bondade de Deus o havia alcançado por causa de uma aliança feita. E assim também é muita gente hoje. Sabe por quê? Porque a maior arma que o inimigo tem para lançar sobre as pessoas é a ignorância. Enquanto não sabemos da verdade, nós erramos. A verdade da aliança é a arma mais poderosa que você pode usar para a sua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe quando é que a nossa vida de fato começa a ter sentido? Quando a gente sabe que tudo que nós precisamos para viver uma vida completa, plena, já está revelado na palavra de Deus. E enquanto você não sabe disso, você vive meio que tateando, procurando um significado na vida, procurando experiências, procurando aquilo outro, e não reconhece e não sabe de fato o que Deus preparou para você. Mefibosete também era aleijado. Diz lá no capítulo 4, verso 4, que ainda criança, na fuga para não morrer, ele caiu e ficou manco.
Olha que vida que esse menino tinha. Impedido de se movimentar. Mefibosete era dependente dos outros para se mover. E muitos ainda são assim hoje, perfeitos fisicamente, mas por causa de eventos passados na sua vida, hoje a pessoa não consegue andar. Carrega uma âncora tão grande. A vida presa lá atrás, alguns são alguns meses, outros há uns anos, outros décadas, e a vida travada. Não sei se você está nessa condição, eu oro para que não, mas muita gente, dentro da igreja, das igrejas, não consegue dar um passo para frente na sua história, sabe por quê? Porque estão amarrados, aleijados. E esse é o objetivo do inimigo. O inimigo, querido, quer te transformar em alguém dependente de alguma coisa para viver, não de Deus. Alguém incapaz de andar, enquanto a vida com Deus é marcada pelo andar e não ficar parado. Lá diz em Deuteronômio capítulo 13: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele chegareis e a Ele servireis. A palavra que define cristianismo, a vida com Deus, é andar com Deus. Deus não te fez para ficar parado, senão Ele tinha colocado raiz nos seus pés. Deus te fez para ser uma pessoa de movimento. Fala comigo, movimento. E quando a pessoa é aleijada, tem os seus membros inferiores amputados ou prejudicados, ela não consegue se mover ou se locomover de uma forma natural. E isso na época desse jovem, isso era horrível, ainda tinha questão social, totalmente rejeitado, desprezado, morando em Lodebar e ainda aleijado. E para acabar com tudo, se não fosse só a questão externa, quando chegou a notícia que uma bondade o alcançara, ele responde: será que eu posso ser o alvo de alguma bênção? Eu, um cão morto. Para você entender, hoje cão, cachorro, todo mundo gosta. Até recebi um dia desse uma notícia que está havendo aí uma mobilização social para criar a primeira delegacia dos animais. Tamanho apego as pessoas têm aos animais hoje em dia, mas na época aqui que estamos lendo não era assim. Cachorro para o judeu era um animal meio que, do outro lado, não tinha muito a ver com Deus. O cão já era meio rejeitado, agora um cão morto, o pior ser da face da terra. Além de ser alguém desprezível, era alguém que não era nem para ser notado. Uma coisa é desprezar alguém, fingir que não viu. Outra é totalmente falar: eu não quero nem que pise aqui, porque isso não vale a pena. Olha a visão que ele tinha de si mesmo. Não fosse somente as questões físicas, sociais, ele estava totalmente destruído emocionalmente. Cão morto. É como ele se via. Quantas vezes, querido, as situações da nossa vida nos faz sentir algo parecido. Algo parecido porque de repente aquelas pessoas que a gente julgamos que são importantes para nós nos lançam alguma palavra que nos faz sentir parecido com Mefibosete. Quantos jovens não fazem besteira, não exageram, porque ouvem dos seus pais a vida inteira que não vale nada. Eu conheço uma jovem que ela tinha um sério problema de aceitação de si mesma, porque desde que ela lembra que ela tem consciência dela mesma, ela ouvia o seu pai dizer a ela: você é a culpa de eu não ter tido sucesso na minha vida. Desde que ela tem noção da vida dela, ela ouve palavras de acusação. E lógico, se a pessoa ouve isso o tempo inteiro, ela atribui aquilo à sua própria imagem. E para trabalhar isso no coração de alguém, falando que ela vai prosperar, que ela vai avançar, que Deus está com ela, ela sempre tem um pé atrás dizendo:
Eu não sei se é bem assim. Porque se até meu pai falou que eu não presto, quem é o Senhor para me dizer que eu presto? Entenda, querido, Mefibosete era assim também. A situação do seu momento não gera esperança de mudança? Aprenda uma coisa: não olhe para o seu agora, olhe para o que te espera um pouco mais adiante. E aí entra Davi, grande rei Davi, que nessa noite tem um papel, ele prefigurou, ele estava aqui no papel de Deus sobre a nossa vida. Tudo aquilo que nós carregamos, que não tem a ver com Deus ou a natureza dele na nossa vida, ele quer que isso seja transformado, ele quer que isso seja mudado. Sabe onde é que começa a mudança da tua vida? A partir do momento que você acredita numa frase: a minha vida vai dar certo. Você pode dizer isso comigo? A minha vida vai dar certo. Fala mais uma vez: a minha vida vai dar certo. Fala para quem está do seu lado: a sua vida vai dar certo. Sabe por quê, querido? Sabe por que de fato a sua vida vai dar certo? Porque tudo que você precisa para que ela dê certo, Deus já fez por você. Tudo que você necessita para que de fato você alcance os seus sonhos, para que sonhos sejam gerados na sua vida, Deus já fez por você. Tudo de fato que você necessita saber para não viver uma vida em Lodebar, para não ser um aleijado, para não ser um esquecido, para não ser alguém que se acha pior das criaturas, Deus já fez por você. E isso tudo está, sabe, na pessoa de Jesus. Deus não se esquece da sua aliança feita na cruz, e está disposto a aceitar qualquer um que receba ou que deseje ou se disponha a receber a sua bondade. Eu e você não temos condições, mas por causa de Jesus, o sacrifício dele na cruz, nós somos tirados de Lodebar. Sabe, quem promove a nossa mudança não é nós, não é você mesmo pelo seu próprio autoesforço, a sua própria força de vontade, mas é Jesus com o seu sacrifício na cruz. Ele nos dá a chave da nossa mudança. Fiquei feliz em saber que tem um irmão aqui da igreja que esses dias agora assinou um contrato da sua casa, está de mudança marcada com a sua família para a sua própria casa. Glória a Deus por isso, porque dessa forma também é a nossa vida com o Senhor. Querido, você recebeu a chave da vitória, a chave da nossa casa, da sua nova casa, a sua nova morada. Então você aprenda uma coisa: com Jesus Cristo, você não precisa mais aceitar viver da forma como você vive. Você não precisa mais aceitar essa história, sabe? Ah, porque meu pai viveu, porque minha mãe é assim, porque toda a minha família vem desse histórico, pastor. Mas você está em Cristo, mas você tem Cristo, e uma vez tendo Cristo, saiba de uma coisa: Ele já declarou a tua mudança. Você não vai mais viver em Lodebar, você vai sair para voltar à casa do rei. Outra coisa, é Deus quem restitui tudo aquilo que a gente perdeu para o inimigo, e é Deus quem nos coloca para mais uma vez comer na sua mesa, viver na sua casa, agora como filho e não mais como um cão morto debaixo da mesa. É o que Deus tem para nós, é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. E como diz a última frase do versículo 11: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Aquele que antes foi esquecido, abandonado, ultrajado, uma vez recebendo a oportunidade que ele podia não aceitar, mas ele aceitou, saiu de Lodebar e foi viver pelo resto da sua história lá na casa do rei. Eu quero que você fique de pé agora, se você pode.
Eu não sei o que você tem enfrentado, quais circunstâncias você tem vivido e experimentado na sua história, mas essa é a noite de restauração, restituição. A vida de Mefibosete foi restaurada, porque uma oportunidade bateu a porta dele. Ele agarrou aquela oportunidade e ele voltou a viver aquilo que Deus tinha feito para ele viver anos atrás. Agora eu quero que você preste bem atenção no que significa a palavra restaurar, que é o que Deus está fazendo com a tua vida nessa noite, é o que Ele quer fazer com a sua vida nessa noite. A palavra restaurar, preste atenção, é uma palavra que na sua raiz, de onde ela foi originada, tem a ver com voltar ao trono, recoroar alguém. A palavra restaurar nasceu dessa atitude de pegar um rei, ou Mefibosete, como aqui na Bíblia, alguém que foi abandonado, perdeu o seu reinado, pegar este rei deposto e trazer de volta ao seu lugar de honra e ser coroado mais uma vez. É isso que significa ser restaurado. Restauração é o que Deus tem para a tua vida, querido. Deus deseja tirar a sua vida, seja qual área for, de uma situação de escassez, de dificuldade, de vergonha, e reconduzir você a um lugar de onde você nunca podia ter saído, que é na mesa do Pai, ao lado do Rei, ali onde você nunca vai ser esquecido, ali onde você nunca vai ser desprezado, abandonado, onde você vai ser honrado pela condição que você é, por quem você representa. Deus não te fez, querido, para viver outra situação a não ser essa. Agora a questão é, e o que você faz? Mefibosete, quando ouviu essa palavra, ele aceitou a restauração na sua vida. Deus essa noite quer restaurar, de repente, o seu casamento. Você mesmo tem segurado o seu casamento para ele não romper, para ele não avançar. Ele fala: eu quero restaurar a sua vida a dois. De repente você, por questões da sua vida mesmo, foi forçado a não mais sonhar, a ter grandes sonhos, a viver coisas novas de Deus. E Deus fala nessa noite: eu quero restaurar os seus sonhos. Eu quero te tirar dessa terra sem sonho, dessa terra que não gera nada a não ser morte. Eu quero fazer com que você viva algo novo da minha parte, diz o Senhor. Eu quero fazer com que você acredite que este diagnóstico que está sobre a sua vida não é a realidade. Eu tenho a última palavra, diz o Senhor. Eu quero restaurar a sua fé, a sua confiança em mim, diz o Senhor. Mas para isso basta você crer que eu sou poderoso, que eu mudo histórias, que eu reescrevo destinos. Mas para isso é necessário uma atitude. Mefibosete tomou a atitude certa. A vida dele nunca mais foi a mesma. E o pastor e os pés dele foram arrumados. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Mas nota que a Bíblia não faz mais questão disso, porque isso não era o importante. Ele sentava-se na mesa do rei, era o que bastava. Não era mais esquecido, era lembrado. Os bens que havia perdido foram restituídos, tinha alguém trabalhando para ele. Bastava somente para ele gozar as delícias da presença do rei. É o que Deus tem para você nessa noite. Com seus olhos fechados, eu queria que você adorasse a Deus conosco. Deixa Deus restaurar. Já não posso mais suportar. Lodebar não é meu lugar. Já não posso mais desistir de viver.
águas se agitarem, mas não há alguém para me estender a mão. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Deus me fez promessas, eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte, enxuga as lágrimas que os dias maus fizeram brotar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Você que tem alguma área na sua vida que precisa ser restaurada nessa noite, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para o altar. Porque à medida que você anda, à medida que você sai do seu lugar, Deus está restaurando. Quando você sai do seu lugar, você diz: eu não sou de Lodebar, eu estava até passando por um tempo de dificuldade, de adversidade, mas essa noite é a noite da minha mudança, é a noite da restauração da minha vida. Aquilo que foi perdido vai ser restaurado, vai ser reconduzido ao seu lugar. O lugar de honra é o que Deus tem para mim nessa noite. Sai do seu lugar. Se você precisa de restauração, seja qual for a área da sua vida, Deus está restaurando aqui nessa noite. Já não posso Sai do seu lugar. mais. Pastor, eu pequei, estou fora da comunhão com Deus. Restaura a sua vida com Deus agora. Lodebar Restaura, não querido. é Restaura a sua vida com Deus, os seus sonhos. Deixa Deus ministrar a você. Já não posso. Você não é alguém esquecido por Deus. Desistir de Deus olha para você nessa noite e diz: olha, eu morri por você. Aceita o meu amor, aceita aquilo que eu tenho, a mudança que eu disponho para você nessa noite. Oh, meu amado, Eu vejo as águas se adore o Senhor. agitarem, Em nome de Jesus. mas não há alguém para me estender a mão. Coloque-se diante do Senhor. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Deus me fez promessas, eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte, enxuga as lágrimas que os dias maus fizeram rolar.
fizeram. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Nós recebemos, meu Pai, o teu amor sobre a nossa vida nessa noite e dizemos a Ti: obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque sabemos pela Tua palavra que o nosso lugar não é na casa da calamidade, do desespero. O nosso lugar, meu Deus, não é, meu Pai, ó Senhor, meu Deus, contando os mortos, meu Deus, mas o nosso lugar é perto de Ti, Senhor. Perto de Ti, Senhor. Nosso lugar, meu Deus, não é, meu Deus, ó Senhor, meu Deus, em Lodebar, mas sim na casa do Rei, sentado à mesa do Rei. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque nessa noite, Pai, o Senhor nos restaura. Oh, meu Deus, o Senhor nos faz viver, Senhor, porque por mais, oh Deus, por mais que as circunstâncias venham nos forçar a acreditar que a nossa vida acabou, oh Senhor, por mais que alguma circunstância venha me fazer crer, oh Senhor, meu Deus, que eu sou esquecido, que eu sou abandonado, rejeitado, eu tenho a Tua palavra que diz: Tu és por mim, e se o Senhor é por mim, quem será contra a minha vida? Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus e Pai, porque eu tenho a Ti, porque nós temos a Ti. A nossa esperança está em Ti somente, meu Deus. E mesmo que os homens venham nos abandonar, mesmo que venhamos sofrer, meu Deus, injustiças, Pai, Tu és o nosso Deus, aquele que jamais se esquecerá de nós, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos conhece. Somos feitura do Senhor, criaturas do Senhor, filhos amados do Senhor, e isso temos uma certeza: contigo, meu Pai, oh Senhor, meu Deus, saltaremos muralhas. Contigo, Senhor, derrubaremos exércitos. Contigo, Senhor, meu Deus, somos a maioria, sim, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, oh meu amado, receba nessa noite o poder que vem do alto sobre a tua vida, o poder que quebra toda maldição, que quebra essa voz que tem te falado tanto tempo, que você não pode, que você não deve, que você não vai viver, que você não vai viver mais do que você tem pensado. Quebra nessa noite, o poder da palavra quebra essa maldição. O poder da palavra nessa noite diz: você está livre para sonhar, você está livre para viver uma vida de adoração. Não tem vergonha, não tem nada que venha te impedir agora mais. Oh, recebe, querido, em nome do Senhor. Recebe nessa noite a unção que quebra todo jugo. É em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte, enxuga as lágrimas que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Tempo favorável. Quem é restaurado nessa noite, diga glória a Deus. Sei que eu vou viver. Aleluia. Vamos encerrar fazendo um ato profético aqui.
Você podia até estar em Lodebar, mas essa é a noite da sua mudança. Então, em nome de Jesus, eu quero que você levante a sua mão direita, que é a sua mão de autoridade. Você vai fazer assim: quando eu disser uma frase, você vai repetir essa frase, e você vai, como se estivesse recebendo do alto dos céus uma chave. Amém? Gosta disso, né? Receber uma chave, que é a chave da sua nova casa, restaurada. Você está mudando de Lodebar. Passou Lodebar. Amém ou amém? E aí você vai pegar essa chave, vai trazer para o seu coração, para a tua vida, e vai dizer: glória a Deus. Lodebar é passado. Amém? Levanta a mão para pegar a chave no céu e diga comigo assim: nessa noite. Ah, não, parece que você não quer mudança. Nessa noite eu decido mudar definitivamente, de uma vez por todas, de Lodebar, porque lá não é, nunca foi o meu lugar. Pega a chave e traz para a tua vida, e uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito que te arrancou de Lodebar esteja sobre a tua vida, sobre a tua história, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Você que acabou de ouvir essa ministração e foi tocado por Deus, faça uma aliança com Ele. Decida amá-lo e servi-lo de todo o seu coração. Você verá que essa foi a melhor decisão da sua vida. E conte conosco. O Ministério Redenção tem como visão construir uma igreja com atmosfera impactante de fé e pureza, onde cada membro é levado a viver plenamente o que Deus o fez para ser. Venha fazer parte da nossa família. Que Deus continue a te abençoar.